Bom dia, amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma escola dominical da Igreja Presbiteriana Nova Canaã, em Almenara. Amados, a partir deste domingo, nós estaremos estudando as parábolas de Cristo narradas pelo evangelista Lucas. Interessante, nós vamos trazer uma ideia, uma visão mais raiz acerca dessas parábolas, trazendo essas parábolas sob a ótica de estudiosos, de teólogos orientais, trazendo uma visão assim bastante cultural da época de Jesus, uma vez que a cultura oriental mudou muito pouco ou quase nada nos últimos 2000 anos. Então, isso vai nos ajudar a trazer uma visão mais enfatizada, mais coerente do porquê Jesus falou algumas coisas, do porquê Jesus trouxe da profundidade e da riqueza das coisas que Jesus falou e das histórias que ele contou nas suas parábolas. Eu te convido a participar conosco e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Então, amados, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, trabalhando as parábolas de Cristo. E a primeira parábola que nós vamos trabalhar é a narrada em Lucas 10, a partir do verso 25, a parábola do bom samaritano. Nós vamos trabalhar essa parábola por partes, explicando vários detalhes que fazem bastante diferença no entendimento e enriquecendo ainda mais essa parábola, mais do que nós estamos acostumados a ter, trazendo mais informações e assim podendo, com certeza, nos abençoar ainda mais. Vamos ler o texto então, a partir do verso 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus então lhe disse: O que está escrito na lei? Como a lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe então: Respondeu bem, faze isto e viverás. Queridos, há algumas particularidades neste texto, nesse primeiro diálogo, que nós precisamos observar, porque aqui, nessa primeira parte, que muitas vezes nós passamos direto, já com o intuito de cair dentro da parábola do bom samaritano, Jesus traz alguns ensinamentos e algumas diretrizes e algumas exortações àquele doutor da lei que cabe muito para nós cristãos entendermos e exercitarmos. Ele diz assim, olha, levantou-se, diz o texto, levantou um certo doutor da lei. Mas, irmãos, quando o texto traz a ideia do se levantou, ele traz a ideia da cultura oriental, onde um aluno se levanta na presença de um professor. E o texto ainda fala que ele o chamou de mestre ao fazer a pergunta. Ao iniciar a sua pergunta, ele diz, olha, mestre, ele está colocando Jesus numa situação de, no mínimo, igualdade para com ele, ou seja, para com o doutor da lei. Ele está equiparando Jesus, no mínimo, com ele, que é um grande entendedor do Antigo Testamento. Apesar de estar trazendo esta ideia de algo bom, de algo respeitoso, na realidade o texto vai seguir e dizer que este homem, na realidade, o que ele tinha no seu coração era a vontade de testar Jesus. E diz o texto que ele, tentando-o, fez a pergunta. Ou seja, não é uma atitude amorosa, nem tampouco sincera. Ele não quer saber de fato o que fazer para herdar o céu ou a vida eterna. Ele quer, de fato, trazer à tona o que Jesus pensa, para de repente expor Jesus de forma negativa, como se Jesus estivesse trazendo uma outra ideia, ou um outro tipo de doutrina, ou algo que seria ruim, algo que poderia denegrir a imagem do Senhor. E o interessante é que
o texto vai continuar dizendo que a sua pergunta é: o que farei para herdar a vida eterna? Para um doutor do Antigo Testamento, essa pergunta soa um tanto quanto sem sentido, pois no âmbito comum todos sabem que a herança era dada a quem tinha direito, ou seja, você nasceu numa família que possui bens, automaticamente você vai ser o herdeiro daquela família. E num caso específico espiritual, a herança, que havia sido prometida pelo Senhor era uma questão da guarda da lei. Sendo assim, Jesus, entendendo todas essas coisas e o que se passava no coração daquele homem, Jesus responde a ele com uma outra pergunta. O que está escrito na lei? Vejam bem, aquele doutor da lei, ele pergunta a Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Tentando testar Jesus para ver o que Jesus iria falar, se era algo contrário que pudesse denegri-lo. Jesus, então, sapiente na sua resposta, ele faz uma outra pergunta. O que está escrito na lei? Jesus pergunta para aquele doutor. Ou seja, ele é um doutor da lei, ele é um êximo conhecedor da lei. Jesus então vai perguntar o que está escrito na lei acerca daquela circunstância, do que se fazer para herdar a vida eterna. E Jesus ainda complementa a sua pergunta dizendo: como você a lê, ou como você a interpreta? Ao agir assim, Jesus indica que ele não está ensinando uma nova doutrina, e sim apontando para os princípios básicos da lei de Moisés. Interessante que quando o doutor da lei então é interrogado, interpelado acerca do que ele entende, ele vai lá em Deuteronômio 6, em Levítico 19, para buscar a sua resposta. E ele diz então: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus então olha para aquele homem e diz: você respondeu bem, respondeu corretamente. Faze isso e viverás. Ou seja, se for feito conforme a lei rege, você estará bem. Quando nós olhamos para essa pergunta que Jesus faz para aquele homem e a resposta daquele homem, a gente consegue perceber que ela está totalmente linkada lá com o início da pergunta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Esta questão viverás aqui, que Jesus fala com aquele homem, ela tanto pode, ou tanto é entendida como um viverás para a eternidade, se uma vez que ele está perguntando acerca da vida eterna, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Você vai guardar os mandamentos da lei e você viverá, ou seja, viverá a vida eterna. Mas alguns teólogos também entendem, grande quantidade deles, que este viverás também pode ser usado ainda num plano terrestre, ou seja, enquanto ainda estivermos aqui. Então, se você faz o bem, se você ama a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e faz o bem ao seu próximo, você vive bem aqui, porque isso te traz, você está plantando uma boa semente e automaticamente está colhendo, e isso também, pelo fato da observância, da obediência à lei, vai fazer com que você viva pela eternidade. Amados irmãos, a resposta é boa. A resposta é boa e dá o gancho que Jesus precisava para poder estar exortando aquele homem, aquele doutor da lei, acerca do que era necessário fazer. Quando a gente olha para esse diálogo, a gente percebe que a teologia do doutor da lei que interpela Jesus, ela é esplêndida, mas a sua ortopraxia, ela é inválida. Ou seja, a prática daquela fé que ele tanto tem conhecimento, ela não é de acordo com o que deveria ser. Interessante a gente observar que
a própria lei citada pelo doutor estabelece um padrão impossível. É impossível amar a Deus como a lei rege que seja, e é impossível amar ao próximo como a lei rege que seja. Isso nos leva a algo parecido, a uma ideia semelhante, um pouco mais à frente no livro de Lucas, quando nós trabalhamos no capítulo 18 acerca do jovem rico. A ideia aqui também é estabelecido um padrão que as pessoas julgam ser impossível de ser cumprido. E aí Jesus nos responde quando eles fazem a pergunta: quem poderá então alcançar a sua salvação diante desses parâmetros que são colocados? Jesus então responde: aos impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, queridos, nós podemos perceber que essa parábola, ela permeia, ela nos traz a ideia de um ensinamento acerca daquilo que precisamos exercitar na nossa vida cristã, na prática daquilo que dizemos na teoria. O que Jesus requer daquele homem, o ensinamento que nos é colocado neste pequeno diálogo do início da parábola do bom samaritano, é justamente essa ideia de que havia muita teologia nos doutores da lei, nos fariseus e nos homens que tinham conhecimento, mas havia pouco exercício daquela fé, havia pouca prática daquela fé. Ela era muito resguardada a cumprir as leis, mas de uma forma muito teórica, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo onde uma cantora gospel muito famosa, ela estava num programa de televisão e ali ela estava esculhambando com os cristãos que se diziam, porque tem muito crente aí, muito cristão, que se diz cristão, mas no exercício da sua fé eles são falhos. E eu sou muito grata porque em todos os lugares que eu vou, eu sou um exemplo de santidade, eu sou o bom perfume de Cristo sendo espalhado pela terra. E aí esse vídeo é cortado e é colocado um outro vídeo de alguns dias após aquela declaração, onde ela está fazendo uma live, que agora virou moda, né? A questão dos artistas fazerem lives dentro das suas casas, sentados nos seus sofás e aquela coisa toda. E ela cita uma cantora secular, né, de músicas profanas, e ela então canta uma das músicas dessa cantora em homenagem a ela. Ela chega a falar: olha, fulana, essa é para você, e você seja bem sucedida. E ela canta então uma dessas músicas. E aí eu me pergunto, esse é uma pessoa que leva a alcunha de cristão. Você vai cantar uma música mundana, secular, profana, que não adora nada a Deus, em homenagem a uma outra pessoa, numa live onde tem muitos cristãos te assistindo, com a ideia de ver algo que vai cultuar a Deus. E ali eles veem a pessoa cultuando uma outra pessoa. Será isso seu bom perfume? Será isso ser um grande testemunho que ela disse ter algumas entrevistas atrás, alguns dias atrás? Então, na realidade, queridos, é bem nesse nível que Jesus encontra ali os doutores da lei, os grandes chefes da fé do seu tempo, e não é de se admirar que ele os chame de hipócritas. Porque o que Jesus percebe é o não exercício de fato, de verdade, daquilo que eles pregavam. São homens que buscam os seus próprios prazeres, são homens que buscam as suas próprias vontades, e o que Jesus tem a falar com ele não é nada diferente do que aquilo que ele diz crer, que ele prega, mas não vive. Ele tenta pegar Jesus. Se você perceber o texto, este primeiro diálogo narrado aqui na parábola do bom samaritano, você vai perceber que o doutor da lei, ele entra com um pensamento de pegar Jesus, de repente, pela resposta de Jesus, conseguir denegri-lo, e quem é pego por Jesus é ele.
Porque ele se autodeclara crer em alguma coisa, mas ele não a cumpre. E aí, queridos, na próxima parte deste estudo, nós vamos trazer a ideia da tentativa da defesa desse doutor da lei, e nós vamos perceber que quando ele tenta se defender, ele cava um buraco ainda mais fundo, porque ele não vai saber. Uma coisa ele tem muito em mente: a questão do amar a Deus sobre todas as coisas, o que torna um pouco até a atitude daqueles homens em atitudes legalistas, né? Eles colocam o amor do Senhor sobre todas as coisas de uma forma legalista, de uma forma prejudicial à fé. E nós vamos perceber que ele acaba, com este ato legalista, ele acaba por esquecer da segunda parte, que era amar ao próximo como a si mesmo. E é esta ponte que vai fazer com que Jesus entre na parábola do bom samaritano. Porque aí sim ele vai explicar quem é o próximo e como agir para com o próximo. Então eu te espero para que na próxima aula a gente possa dar prosseguimento e, dando prosseguimento, entender um pouco mais acerca dessa parábola tão rica para as nossas vidas. Que Deus possa te abençoar de maneira tremenda e poderosa, em nome de Jesus. Então, queridos, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha aprendido um pouco mais, e no próximo domingo a gente vai voltar dando continuidade a isso. Agora nós vamos orar, agradecendo a Deus, né, por esse tempo, pela semana que Ele nos deste, agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos que fizeram aniversário aí no finalzinho, né, na reta final do mês de maio. Ontem nós tivemos aí o aniversário da nossa irmã Ima Tomichi, tivemos o aniversário da nossa irmã Diná e do nosso amiguinho aí, o Vitinho. Né? Que Deus possa estar abençoando rica e poderosamente a vida destes amados irmãos. E encerramos assim o mês de maio. Tem muita festa para a gente colocar em dia depois. Que Deus possa nos dar essa condição e esse tempo para comemorarmos, né, o aniversário e tantas coisas que nós estamos prorrogando por conta desse tempo que nós estamos vivendo. Gostaria de orar com você e assim encerrando a nossa escola dominical de hoje em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, feche os teus olhos e vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Pai, pelo entendimento da Tua palavra, pela riqueza, ó Pai, que o Senhor vai agregando a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma, quando lemos a Tua palavra e meditamos na Tua palavra, e que o Senhor possa, Deus, continuar nos abençoando. Ó Deus, obrigado por mais um mês que está se findando hoje. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos fizeste viver. Nós entregamos nas Tuas mãos com gratidão e recebemos, ó Deus, o mês de junho também, certos de que a Tua boa mão tem cuidado de nós. Abençoa, Pai, os aniversariantes todos deste mês. Colocamos todos nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor abençoe e guarde cada um deles. Abençoe, Deus, as nossas famílias. Abençoa, Deus, aqueles que estão em enfermidades. Tivemos alguns casos, ó Pai, confirmados no nosso meio, Pai, na nossa cidade. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, e haja cuidando deste povo, ó Pai, com mão poderosa. Deus, nós pedimos ao Senhor que coloque a Tua instrução no nosso coração e nos ajude a cada dia, Pai, fortalecendo a nossa fé para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, irmãos. Um grande abraço para vocês, família da fé, povo de Deus, e que Deus os guarde hoje e sempre. Grande abraço.